podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Estamos aqui hoje em plena quarentena, mas a gente está tentando não deixar a peteca cair. Estamos fazendo uma gravação remota mesmo e a equipe do Tributário levando ao pé da letra aí o Fique em Casa. Então a gente está fazendo aqui, tentando uma coisa nova hoje, gravando pela internet. Por um lado isso é legal, que daqui a pouco tá todo mundo, a galera inteira aqui da equipe participando aqui do chat, mandando perguntas, e uma experiência nova que a gente não conseguiu ter até hoje, né, que a gente sempre grava em dupla ou trio, mas vamos ver como é que vai ser essa nossa gravação remota aí. E apesar desses percalços que a gente tem passado aí, hoje meio que um clima de festa aqui pra gente no Tributário ao Pé do Ouvido, né? A gente tem duas boas novidades pra vocês. Primeiro, tá debutando aqui um novo companheiro nosso, né, um novo membro da equipe do Tributário ao Pé do Ouvido, Vitor Hugo Escândalo Rocha. Tudo bom, Vitor? Fala um pouco de você e se apresenta, por favor. Tudo bem, Felipe? Primeiramente, estou muito feliz em fazer parte aqui desse incrível podcast que leva informação, leva conteúdo e, mais do que nunca, nos orienta nesse momento tão difícil de ficar em casa. Eu sou advogado, militante na área de direito tributário, sou pós-graduado em tributário, contabilidade financeira e tributária e planejamento tributário. E eu estou muito feliz por participar aqui hoje com pessoas de um gabarito tão robusto como o que a gente vai ter, tá bom? É isso aí, muito obrigado. E a segunda boa notícia é que a gente firmou uma parceria, né, com a empresa Advise, que é a empresa de software jurídico que há 17 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Eles são nossos parceiros, vão estar com a gente aí nos próximos episódios. Sejam bem-vindos, o pessoal da Advise. É um prazer tê-los ao nosso lado também. Antes da gente começar aqui, né, fazer aqui aquelas considerações de rotina, sigam a gente nas nossas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter. A gente tá lá, a gente gosta de receber sugestões, receber o feedback de vocês, críticas, os elogios principalmente, né, como o Elvio sempre lembra, a gente adora receber os elogios, então a gente compartilha os recados que recebemos. Quando tem pedidos de pauta, a gente sempre leva em consideração. Todos os membros aqui do podcast também têm essas mídias sociais particulares, então vocês podem seguir cada um dos membros também, todo mundo bastante ativo nas mídias. Fiquem à vontade. No Instagram a gente também tá lá, e também tem o nosso e-mail, contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Bom, estamos aí fechando o mês de março, começando o mês de abril, e é aquela época que toda pessoa física tem para prestar contas para o leão, né? Então, em razão disso, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, Reginaldo César Cardoso, né? Ele é auditor da Receita Federal. Boa noite, Reginaldo. Oi, boa noite, Felipe, boa noite, Vitor, boa noite a todos os ouvintes aqui do Tributário ao Pé do Ouvido. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Se apresenta pra gente, Reginaldo. Fala um pouco de você, do seu papel na Receita Federal. Então, pessoal, eu sou auditor aqui da Receita Federal, né? Estou hoje como delegado aqui liderando a equipe da Receita Federal aqui em Londrina, né? Sou formado em Direito pela UEL, na longínqua turma de 1995, né? Mas já advoguei, fui funcionário do Banco do Brasil, ingressei na Receita como auditor, na Receita já trabalhei na área de repressão ao contrabando e há praticamente 14 anos na fiscalização de tanto tributos internos quanto aduaneiros, né? Já trabalhei com imposto de renda pessoa física e assim, é sempre uma satisfação falar sobre o imposto de renda pessoa física, né? Porque é o tributo assim, que tem uma maior visibilidade, o que a gente chama na Receita de percepção de risco, né? Então, todos os nossos amigos, quando tá num bate-papo, todo mundo quer conversar um pouco sobre imposto de renda pessoa física e a gente está aqui para isso. Aliás, Reginaldo, eu estava lembrando de um episódio aqui, acho que você não vai nem lembrar, né? Aliás, pessoal, eu apresentei todo mundo e não me apresentei, né? Aqui quem fala é o Felipe Cianca Fortes. Então, o que eu tava pensando, Reginaldo? Você foi meu aluno na especialização e eu lembro do nosso primeiro dia de aula. No intervalo, você chegou assim pra mim, meio, sei lá, aquela distância respeitosa, né, entre professor e aluno, contribuinte, auditor, advogado, fiscal, né? E perguntou assim, Felipe, a gente tem um problema lá na Receita Federal que é a respeito de formação de grupo econômico. A gente tem uma grande dificuldade de caracterizar isso legalmente, de fundamentar um grupo econômico, né? O que você acha? E eu, muito ingênuo, eu respondi, né, o que eu achava sobre isso.
Porque o Reginaldo, gente, eu vou fazer aqui sem querer rasgar seda, mas como professor e como contribuinte, a notícia que a gente tem é ótima. Como advogado tributarista é péssimo, porque o Reginaldo, ele é um ótimo auditor. Eu já tive... Excelente auditor. Excelente auditor, bom demais, né? É uma péssima notícia para advogado tributarista. Bom, muito bom. Eu já tive a oportunidade de atuar em processo administrativo, que o auto de infração e fiscalização foi feito pelo Reginaldo, e a coisa não é fácil, viu? Inclusive era de grupo econômico, muito bem fundamentado, muito bem construído. Difícil pegar um gancho ali para conseguir argumentar alguma coisa. Vocês nem se lembram disso, né? Mas estamos aí. Eu lembro, sim. Lembra, né? Na realidade, assim, só complementando, né, foi muito bom para mim fazer a especialização em Direito Tributário pelo IBET, né, mas a matéria em si foi ótima, mas mais que isso é a troca de ideia com os advogados, com outros colegas que estiveram lá, com os professores, né, e quem ganha com isso é a sociedade, né, Felipe? Você ter bons profissionais de um lado, bons profissionais, agradecendo o elogio aí de outro, quem ganha com isso é a sociedade e o direito tributário. Não, com certeza, ainda mais considerando a relevância do trabalho de vocês. Reginaldo, considerando aí a gente está agora nessa fase de coronavírus, né? A pergunta que não quer calar, o prazo inicial para entregar a declaração seria agora dia 30 de abril. Correto? Vai postergar esse prazo? Sim. Isso já está confirmado? Infelizmente, não. A gente não tem essa confirmação, Felipe, Vitor e ouvintes. Está em estudo, né? É claro que a questão do coronavírus aí veio interferir em todo o planejamento da administração tributária, né? E o imposto de renda não está fora disso, mas são questões que fogem até do âmbito operacional da Receita, né? Se você for pensar, né? Vamos pensar assim, a postergação da entrega seria também uma postergação da restituição, né? É isso que a gente precisa pensar, porque esse dinheiro que retorna para a sociedade vai ser de uma importância primordial aí nesses tempos de crise, né? Que a economia está sendo muito atingida por toda a crise da área de saúde. E uma coisa para se pensar, olha, esse dinheiro que vai ser restituído ao contribuinte vem exatamente numa hora que ele pode estar aí salvando um orçamento de um trabalhador aí. Então, o âmbito dessa decisão foge até da Receita, é um âmbito de governo, né? Então, o que eu posso lhes dizer hoje está em estudo, né? E a gente espera aí nos próximos dias alguma decisão sobre isso. E a princípio seria para quando? Então, Felipe, a gente não tem essa informação. De outras vezes que foi adiado por outros motivos, né, sempre se adia 30 dias, né? Isso do histórico. De verdade mesmo não tem essa informação. O que a gente tem é que todos esses aspectos tributários, operacionais, políticos e econômicos estão sendo estudados, né, para se chegar a uma decisão melhor aí para a sociedade. Mas, em geral, se adia 30 dias. Das últimas vezes, faz tempo que não é adiado, né? Você lembra quando foi a última vez que adiou e o porquê? Não estou lembrado, mas já faz muito tempo. Acho que mais de 10 anos que não há um adiamento. Eu também não me recordo, né? Uma questão importante para a gente falar sobre isso, né, que independente de adiamento ou não, né, o contribuinte pode se preparar para alguma contingência, e vou citar um exemplo aqui, né? A pessoa não tem um recibo de um médico que ele utilizou durante o ano de 2019, né? Ele pode entrar em contato com esse profissional, mesmo que o profissional não esteja atendendo, né, e o profissional passar os dados para ele, para que ele conste na declaração, e depois, posteriormente, ele pega esse documento pessoalmente, né? E se não vier a ser prorrogado o prazo, ou mesmo que for prorrogado, o contribuinte, em última instância, ele verificar que, olha, ele não tem a informação, a nossa orientação é que, mesmo assim, ele apresente a declaração. Porque a declaração, ele pode vir a retificar depois, né? Vamos supor, olha, eu não tenho certeza se o que eu paguei ao dentista foi R$1.100 ou R$1.150. Então, apresenta a declaração do que você se lembra, e aí depois, quando você pegar o recibo efetivo, você vai lá e faz uma retificadora. Então, Reginaldo, e o contribuinte e tal chegou lá no dia 30 de abril, por causa desse problema todo, ele não conseguiu levantar a documentação. Para ele não se sujeitar à multa que você falou, ele pode entregar a declaração completamente zerada?
Então, Felipe, até onde eu conheço do programa de geração, alguns dados básicos ele vai ter que informar. Eu acho que ele vai conseguir sim informar que não teve rendimentos, né? E vai ficar praticamente uma declaração cadastral, vamos dizer assim, né? Eu não sei informar se ele entregar todos os dados zerados, se há alguma crítica sobre isso ou não. Acredito que não, né? Mas pelo menos a atualização cadastral dele, o que é muito importante já, ele vai apresentar para a Receita. E qual que é a multa pela não entrega da declaração? Olha, a multa pode ir de R$ 165 no mínimo, né, até 20% do imposto devido. É grana aí, então é fácil de você fugir dessa multa, né, se você não está com a declaração completa, mas coloque lá os dados que tem e imediatamente, quando você tiver todos os dados efetivamente conferidos, você apresenta uma retificadora e você pode apresentar, isso é importante, né, que o contribuinte saiba que até 3 retificadoras pode apresentar sem problema nenhum. Reginaldo, e considerando que, de fato, esse prazo de apresentação da declaração de imposto de renda não seja postergado, como que a Receita Federal está se preparando para receber, sanar eventuais dúvidas? Vai existir algum tipo de canal de comunicação específico? Como que o contribuinte pode se preparar para, de alguma maneira, sanar essas dúvidas com o ente? Então, é importante essa questão que você levantou, Victor. Hoje, a Receita está sujeita também às medidas de isolamento social, né? Foram decretadas pela saúde federal, estadual, municipal. Então, hoje, a grande missão do atendimento da Receita é evitar aglomerações, né? E então existe a necessidade de minimizar a necessidade que o contribuinte venha até a Receita. Então, existe hoje um atendimento presencial, mas ele está limitado aos agendamentos, tá? Então, o contribuinte quiser, de qualquer maneira, vir à Receita, ele vai ter que entrar no site da Receita e agendar um horário. Fora isso, é muito importante enfatizar que praticamente 100% dos serviços que o contribuinte encontra num CAC presencial, ele encontra também no ECAC virtual, né? Então, se o contribuinte tiver certificação digital ou se o contador do contribuinte tiver uma certificação digital, ele vai ter acesso a todos esses serviços. E se ele não tiver uma certificação digital, ele pode cadastrar, fazer um cadastro, digitar uma senha e ter acesso ao ECAC. Em relação à orientação, né, que sobre o imposto de renda, é importante dizer que lá dentro do site da Receita tem um documento chamado Perguntas e Respostas, que, sinceramente, assim, eu nunca deixei de encontrar uma dúvida lá, né? Lá excelente. Esse documento é grande, tem praticamente 300 páginas, né, onde ele fala de maneira bastante coloquial sobre temas muito árduos, né, que nós que tratamos do direito tributário sabemos que são temas árduos, mas é colocado de uma maneira que o contribuinte entenda e, mais importante, logo embaixo você tem a base legal daquele posicionamento da Receita, né? Então, aconselho aos contribuintes baixar esse documento, perguntas e respostas do imposto de renda. Se necessário, ainda tem um serviço de chat dentro do ECAC, onde você vai conversar com o servidor da Receita através do chat. Muito bom. Então, respondendo, existem inúmeros canais alternativos para o contribuinte resolver seu problema na Receita sem risco. Ou seja, só não resolve quem não quiser, né? Inclusive, o Reginaldo falou do ECAC com certificação digital. Acho que é importante até a gente apontar aqui, na linha do que a gente vinha falando das informações, que com o certificado digital o contribuinte ele consegue consultar dentro do ambiente do ECAC as fontes pagadoras, né? Então lá ele consegue acesso tanto ao que ele recebeu de rendimento tributável quanto de retenção que ele sofreu, né? Então algum atraso, pelo menos essa informação para ele declarar, ele consegue, né? Sim, interessante esse gancho que você falou, porque às vezes o contribuinte não está nem sabendo que recebeu de uma fonte, né? Já vi casos em que houve distribuição de dividendos, por exemplo, a pessoa tinha carteira de ações, o banco não informou a distribuição de dividendos, mas informou a Receita que distribuiu dividendos, né? Declarou isso em DIRF. Aí o contribuinte caiu em malhas, porque na realidade o banco informou, mas não depositou esses dividendos na conta dele, só disponibilizou para que ele fosse buscar quando pudesse. Então essa é uma grande vantagem e nessa mesma linha, Felipe, um grande
grande facilitador que a Receita disponibiliza para os contribuintes é a declaração pré-preenchida, né? Você pode entrar no site da Receita e, se você tiver a certificação digital ou o seu contador tiver a certificação digital, ou seja, se você tem um procurador com certificação digital, você vai baixar praticamente todos os dados que a Receita tem sobre as suas informações daquele ano. O objetivo futuro da Receita é que daqui a alguns anos você simplesmente baixa aquela declaração e diga, olha, eu concordo com o que está ali ou retifico isso, isso, aquilo. Então, hoje, com essa declaração, você praticamente tem a declaração pronta para você apresentar. Simplesmente você ratifica as informações que a Receita já tem sobre você. Reginaldo, só fazer um parênteses aqui. Na verdade, assim, a gente tá, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá cada vez mais dentro da Receita, né? Eu sempre escutei dizer uma lenda por aí que a Receita Federal tem os computadores mais avançados do mundo. Tem até o nome do computador que agora eu não me recordo. É verdade isso daí? O poderio tecnológico da Receita chega a esse tanto? Olha, eu não sei do mundo, né? Eu tenho notícias que o pessoal da IRF dos Estados Unidos vem aprender muito com o pessoal do Imposto de Renda Pessoa Física aqui, porque lá nos Estados Unidos o Imposto de Renda é um dos principais tributos, é a principal fonte arrecadadora, né? Então, em termos de tecnologia, a Receita está na ponta, sim. Não sei te dizer em relação ao resto do mundo, mas a gama de informação, que não só a Receita, né, mas a sociedade brasileira migrou muito para isso, né? A informatização no Brasil, as empresas, as pessoas físicas, né, foram muito para esse lado. Nós aqui conversando, né, amigos aqui, cada um na sua casa e batendo esse papo legal, né? Então, a Receita não ficou fora desse contexto e existe realmente muita informação disponível. Legal. Reginaldo, você falou aí que tendo uma divergência entre os rendimentos que as empresas declararam que pagaram, que retiveram do contribuinte, e o que o contribuinte declarou para a Receita pode desencadear que a declaração cai em malha, né? Malha fina. O que é a tal da malha fina? Como que acontece do contribuinte parar na malha fina? E qual a consequência disso? O que a gente chama popularmente de malha fina, né? O nome técnico dentro da Receita é a malha fiscal de pessoa física. É exatamente isso que a gente estava conversando, Felipe. É o cruzamento das informações declaradas pelo contribuinte e as declaradas por outros contribuintes, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, os bancos são obrigados a declarar a movimentação financeira para a Receita. Os profissionais de saúde são obrigados a declarar os pagamentos recebidos, né, para a Receita. Existem declarações de imobiliárias, declarações de cartórios. A malha fiscal da pessoa física nada mais é do que o cruzamento de toda essa gama de informação com a declaração do contribuinte. A partir do momento que a Receita faz essa análise e há discrepâncias, né, aí sim, aí há uma análise ainda por computador, né, que aí algoritmos que a Receita utiliza para verificar se aquilo é relevante ou não e colocar o contribuinte em malha. O contribuinte está em malha, ele está certo, está errado? A gente não sabe ainda, né? São informações de terceiros contra informação do próprio contribuinte. Aí, a partir daí, é esse trabalho de cruzamento e, eventualmente, antes de uma intimação, é muito importante que o contribuinte acompanhe isso. A ideia da malha fiscal é exatamente facilitar ao contribuinte o cumprimento das suas obrigações, né? Antes de uma fiscalização, antes de uma intimação, antes de uma multa. Então, logo que o contribuinte entrega a declaração dele, a partir de um mês, 15 dias, ele já pode ir lá no site da Receita e verificar se tem alguma discrepância nos dados que ele apresentou. Então, só para você ter uma ideia, né? Vamos dar um exemplo. Olha, eu gastei R$5.000 com dentista, né? Mas a hora que eu fui declarar, eu me confundi com os dados do ano passado e declarei R$8.000. Então vai aparecer lá para ele que existe uma discrepância na despesa médica dele, né? Uhum. Provavelmente a DMED do dentista apresentou um outro valor. Ele pode estar certo, talvez o dentista também tenha apresentado a DMED errada, né? Uhum. Então ele tem que acompanhar isso no site da Receita. Então, não é porque que o contribuinte cai em malha que ele já está encrencado
elencado. Na verdade, foi só uma discrepância de informações, na verdade, que pode ser sanada ali sem maiores consequências, é isso? Claro. O processo da malha, ele é muito dinâmico, né? Então, vamos supor, um cartório fez uma declaração errada e logo depois, você caiu em malha e logo depois aquele mesmo cartório foi lá e retificou essa declaração. Semanalmente, diariamente, mensalmente, a Receita está fazendo esses cruzamentos e tirando da malha cujos dados não apresenta nenhuma discrepância relevante. Então, o processo de malha é dinâmico e, assim, a intenção sempre é facilitar para o contribuinte, né? Que a gente não precise intimar o contribuinte a trazer documentos na Receita. Nesse sentido, até passando uma orientação para os colegas que nos escutam, uma boa situação para evitar a malha fiscal é a própria declaração pré-preenchida, porque ela traz ali no escopo dela também os pagamentos realizados. E aí, por exemplo, um caso, como o Reginaldo comentou, de um contribuinte que esqueceu eventual distribuição de lucros, a declaração pré-preenchida, ela traz exatamente essas informações. E aí, até fazendo um adendo, é bem interessante que o programa de 2020, né, Reginaldo, ele preveu agora a possibilidade de iniciar a declaração de 2019 a partir de uma pré-preenchida. Situação em que no ano anterior obrigatoriamente exigia que a pessoa buscasse dentro do site da Receita Federal. Então, até para evitar essa malha fiscal, né, essa famosa malha da pessoa física, é mais um instrumento interessante para os nossos ouvintes se utilizarem. Assim, com certeza. Antes, o contribuinte tinha um trabalho a mais, né? Ele tinha que entrar dentro do site da Receita, baixar as informações dele num arquivo TXT, né? E depois trazer essas informações para dentro do programa de geração da declaração de ajuste. Hoje não, o próprio programa já vai lá, já busca esses dados e já monta a declaração dele. Nessa linha, Vitor e Felipe, eu queria, assim, citar algumas situações que são muito comuns, são erros muito comuns que os contribuintes cometem e, assim, isso representa, vamos dizer assim, 50% da malha, sabe? Vamos lá, vou falar sobre alguns casos aqui, por exemplo. Acho que o mais comum é o caso do rendimento do dependente. Então, o que acontece? Olha, eu declarei, meu filho tem 21 anos, faz faculdade, perfeito, ele é meu dependente. Mas esse meu filho, ele fez um bico, empresa, participou, teve um emprego temporário lá e ele recebeu recursos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o contribuinte, de boa fé, na maioria das vezes, esquece que esse dependente teve um rendimento também. E quando esse dependente teve um rendimento, esse rendimento é agregado, né, para fins de cálculo de alíquota, agregado ao rendimento do titular. Então, vamos supor, você declarou R$100 mil ali, certinho, seu empregador informou R$100 mil de renda anual para a Receita, você declarou esses R$100 mil, declarou seu filho de 21 anos que faz faculdade, que é seu dependente econômico, que você paga as contas dele, mas o seu filho fez um bico lá em alguma empresa e recebeu lá R$1.000, né? Como você não agregou esses R$1.000 à sua declaração, você vai acabar caindo em malha. Então, esse é um dos erros mais comuns que ocorre em relação à malha, né? A pessoa que cai na malha. Uma coisa importante também para a gente falar esse ano é que, por falta de previsão legal, né, não existe mais a possibilidade de dedução da parte patronal do INSS do empregado doméstico. Isso é uma coisa que muitas pessoas, a gente vinha aí de vários anos com essa possibilidade de dedução desses valores que a gente paga para os empregados domésticos, né, mas por falta de previsão legal, aquela lei trazia até 2018 só essas possibilidades, 2019 não houve uma nova lei autorizando essa dedução, então não existe mais essa possibilidade. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção do pessoal é sobre despesas com profissionais de saúde, né? O que acontece? Muito comum também nós nos depararmos com pedido de dedução de nutricionista, psicopedagogo, né? Que, infelizmente, esse pessoal não existe previsão legal para dedução dos honorários que os contribuintes pagam por esse tipo de tratamento. Então, a gente vê muito isso de pilates. Olha, mas foi uma fisioterapeuta que fez suas sessões de pilates e tal, então você precisa que ela te dê um recibo. Pilates pode ser um tratamento fisioterápico, né? Mas aí a gente precisa que o
profissional declare isso, certo? Outra coisa que acontece muito também é dedução de medicamentos que não estão na conta do estabelecimento hospitalar. Está na moda agora, vamos citar, vacinas, né? Nós gastamos, quem tem filhos aí sabe, nós gastamos muito com vacinas. Vacina é uma coisa cara, mas também, por falta de previsão legal, não é possível a dedução de vacinas. Outros medicamentos, desde que ele esteja dentro do global do gasto hospitalar, no estabelecimento hospitalar, ele pode ser reduzido. Uma coisa também que acontece muito, né, uma situação que acontece muito, é a situação do sogro e da sogra. Então, você só pode declarar sogro e sogra como dependente se você, no conjunto, né, você está declarando sua esposa também. Se a esposa declara em separado, ela teria que declarar os pais como dependente dela. Agora, você só poderia trazer sogro e sogra para sua declaração quando você tem como dependente também sua esposa. Ela não faz uma declaração independente da sua. Ou seja, trate bem a esposa, né? Porque a sogra pode Vamos vir falando a trazer sobre uma isso, hein? Uma vantagem para as sogras aí. Sogra não é só coisa ruim, também cabe a dedução dela. Do imposto de renda. Mas tem outro lado, né? Porque se a sogra tiver rendimento, ela pode trazer despesa, né? Se é a sogra que ganha o milão lá por mês, você tem que somar o rendimento dela com o teu e pagar imposto dela ainda. Isso é muito importante. Eu sempre brinco para os contribuintes que porventura tem alguma dúvida, que sempre que você for ter um bônus, você tem que trazer o ônus. Então não adianta declarar o dependente, né, a parte do bônus, e esquecer dos rendimentos que ele traga consigo. Então o bônus acompanha o ônus. Tem que sempre se lembrar dessa regra. O Elvio tá fazendo uma pergunta aqui pelo chat, né? Se você considerar a legislação civil que o teu vínculo com a sogra não se extingue, se você tiver 2, 3 sogras, como é que faz com isso daí, né? A sogra atual e as sogras antigas. Nesse caso, você tem que prestar bastante atenção também na parte de bens e direitos da sogra, né? Às vezes vale a pena você tratá-la bem. Mas herança, bem combinadinho, né? Tá virando um planejamento tributário de sogra, né? Tributário e familiar, né? Melhor pagar o tributo. Felipe e Reginaldo, inclusive quanto a isso, nosso querido Reginaldo, meio que sem querer, já passou uma possibilidade de planejamento tributário, de elisão fiscal, que é justamente avaliar, vale a pena eu declarar o meu dependente, considerando as potenciais receitas que ele vai trazer para dentro do meu imposto de renda, ou melhor, excluí-lo da declaração como dependente, ele entrando eventualmente numa hipótese de isenção pela faixa de imposto de renda, né? Então isso é um detalhe que às vezes as pessoas não se atentam, mas cabe aí a reflexão também. Ô, Vitor, você lembrou um ponto muito importante aí, é uma decisão durante o preenchimento da declaração, né? Isso que você falou, é importante agregar o dependente ou não agregar o dependente, fazer uma declaração conjunta com a esposa ou com o cônjuge ou fazer em separado, tudo depende dos rendimentos e das despesas do cônjuge, né? E principalmente você saber qual que é mais vantajoso para você, fazer uma declaração completa ou uma declaração simplificada. É muito interessante que, não sei se os contribuintes já verificaram, que o próprio sistema gerador da declaração, ele vai, a partir dos dados que você vai impostando na declaração, ele vai fazendo esse cálculo para você. Quanto que você paga se você optar pela declaração simplificada e quanto você pagaria, ou quanto você vai ter de restituição fazendo a declaração completa, inclusive trazendo a alíquota efetiva. Então, em geral, as pessoas que têm mais despesas, tem mais deduções, é mais vantajoso você fazer a declaração completa. E quem não teve muitas despesas que se enquadram legalmente como dedução, é mais vantajoso financeiramente, né, tributariamente, você fazer a declaração simplificada. Agora, é muito importante dizer que uma vez que você fez a opção, seja por uma ou seja por outra, para aquele ano você não pode mudar mais. Então, você pode até apresentar retificadoras depois, mas você não pode retificar qual a modalidade de declaração que você optou. Essa dica é muito importante para quem está preocupado com o corona, eventualmente não postergando o nosso prazo de declaração do imposto de renda, em se atentar a esse detalhe, né, Reginaldo? Uma vez optado, não tem retorno. Você vai ter que se manter naquela
opção de declaração e não pode alterar pelo ano calendário. É verdade, é isso mesmo. Porque independente da declaração ser simplificada ou ela ser completa, né? Acho que a gente conversou anteriormente com o Felipe, existe ainda a obrigação acessória de você prestar as informações de pagamentos que a Receita pede. Então, independente de você aproveitar ou não aquela dedução daquele médico que você pagou, você vai ter que fazer a declaração, né? Você vai ter que preencher aquela ficha de pagamento, dizendo, olha, paguei tantos R$1.000 para o médico, paguei tantos R$1.000 para o dentista, né? Mesmo que você opte pela declaração simplificada, essa é uma obrigação acessória que tem que ser cumprida. Então, é bem interessante esse cálculo que o próprio sistema faz. À medida que você vai impostando os dados lá, ele vai dizendo, olha, se você declarar simplificado, você vai pagar R$500 de imposto. Se você optar pela completa, você vai receber R$200 de restituição. Então, é bem interessante alertar os ouvintes aí, os contribuintes, sobre essa facilitadora. Você estava comentando das deduções, falou bastante de médico, né? Esses pedidos de dedução são os que costumam dar mais problema com despesa médica? Sim, a despesa médica, né? Vamos tentar simplificar, né? Ela sempre tem que estar ligada a um estabelecimento, a um profissional, a um plano de saúde, né? Um hospital, uma clínica, um profissional. E muitas vezes as pessoas veem outros, vamos dizer, olha, próteses, né? Utilizou próteses. Mas se aquela prótese não fez parte não foi parte integrante de um tratamento maior médico e aquilo constou de uma conta de hospital ou de medicina, de um profissional de medicina, a princípio ela não é dedutível, né? Então isso é uma coisa que gera bastante problema lá para a gente na Receita. Então, outro ponto que também de dedução que cai bastante na malha é a questão da previdência privada, né? Então, é muito importante que os contribuintes vejam com seus gerentes, com seus administradores financeiros, né, se o seu plano de previdência privada, se ele é passível de dedução do imposto de renda ou ele é de tributação exclusiva. Então, porque dependendo do plano que você optou lá na hora que você fez o plano, ele é passível de dedução ou não. Isso também ocorre muito. E quando os bancos passam essa informação para a Receita, eles já passam se aqueles pagamentos decorrem de um plano passível de dedução ou não passível de dedução. Reginaldo, um problema que eu tive bastante já em relação a essas deduções foi bem esse procedimento que você mencionou. O contribuinte apresentou a declaração, deu divergência entre os pagamentos efetuados e a declaração do médico, e aí caiu em malha fina. Aí chega a intimação lá pro contribuinte, olha, me comprove essa despesa aqui que você disse que teve. Aí nisso apresenta lá um recibo tal, né, que o regulamento prevê, o recibo com o nome do médico, o CPF, o nome do paciente e tal, seria o suficiente para comprovar essa despesa médica. Mas corriqueiramente a Receita não aceita só o recibo como meio de prova, né? Ele acaba pedindo outros documentos, como um prontuário, uma declaração, enfim. Como é que é a visão da Receita a respeito disso? Tem muita fraude envolvendo esses recibos? Será que às vezes não passa um pouco do ponto a querer documentos a mais do que o próprio regulamento exige, né, exigia? Como é que é a visão de vocês interna lá em relação a isso? Olha, Felipe, a gente vai sempre a questão do documento hábil e idôneo, né? É difícil um documento hábil e idôneo para vocês, talvez não seja o documento hábil e idôneo para nós. Essa diferença de interpretação aí que causa tanta angústia, né, no contencioso administrativo, né? Mas assim, o trabalho do fiscal é buscar a verdade real. Então é difícil aqui parametrizar isso aí, mas em geral, da minha experiência do pouco que trabalhei na malha, você tem um conjunto de indícios que te levam a crer que aquele documento não seja suficiente para que possa realmente comprovar aquela despesa. Vou citar alguns aqui que eu lembro, né? Olha, a pessoa gastou 30% da sua renda com psicólogo, né? Então, vamos dizer assim, o homem comum, né, não dificilmente vai dispensar
despender 30% da sua renda anual com sessões de psicologia. Não que não exista profissionais de psicologia que mereçam isso, mas a gente está falando assim do homem comum, né? Então, esse seria um indício de que aquele recibo, né, possa apresentar uma falsidade ideológica ali. O segundo ponto, aquele profissional que prestou o serviço ou que o contribuinte alega que prestou o serviço tem os rendimentos que não comporta aqueles rendimentos declarados pelo contribuinte. Vamos supor, vamos na mesma linha lá, que o contribuinte ganhou 100 mil reais por ano, declarou que gastou 30 mil reais com psicólogo e o psicólogo diz que no ano todo teve um rendimento de 40 mil reais. Ou seja, 90% do rendimento daquele psicólogo foi com um único contribuinte. E aí o que causa maior celeuma, né? Que é realmente uma situação que a gente... É a comprovação do pagamento. É isso que eu falo, né? pagamento então, em dinheiro, né? Uma grande briga. Em geral, os meios de pagamento hoje, quando você faz um pagamento a um profissional de saúde, né, um pagamento relevante, você ou utiliza um cartão de crédito, ou utiliza um cheque, ou uma transferência bancária. Então, você não vai no seu médico com 10 mil reais em dinheiro e entrega para ele. Pode até acontecer isso, né, mas, por geral, a situação do homem médio não é essa. Né? Então, aí a fiscalização, em geral, exige uma comprovação de pagamento de algum meio de pagamento. Entendi. Mas nunca é um único ponto, sempre é um conjunto de indícios que leva a crer que aquele documento possa ser falso. Reginaldo, aqui tem uma outra lenda urbana aí dentro das despesas médicas. A dedução com despesa médica não tem limite, né? Eu tô certo, né? Sim, despesa médica tá certo. Escutei dizer certa vez que existiria nos supercomputadores da Receita Federal uma média nacional de quanto que um contribuinte gasta com despesa médica. Que se algum contribuinte ele passa muito dessa média nacional, ou não que ele cairia em malha fina, mas ele poderia ser, digamos assim, selecionado para uma fiscalização mais aprofundada. Isso confere? Existe algo nesse sentido? Olha, não... Que existe algoritmos de análise, existe. Agora, como eu te disse, a malha fiscal é muito dinâmica. Eu acho que esse é um dos pontos, né, que provavelmente faça parte das variáveis de análise de malha, né? Uhum. Uma média de gastos daquele tipo, e quando você foge muito do desvio padrão, vamos dizer assim, dos dispêndios com saúde, isso, vamos dizer, é uma variável lá que acende a luz, né? Mas não é a única, né? Então, essa análise, sim, com certeza essa análise é feita. Não sei dizer, e acredito que pouquíssimas pessoas hoje na Receita sabem dizer quais que são os parâmetros, mas que existem, com certeza existem. Quem que é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda? Então, vamos lá, vou passar aqui para os ouvintes. Então, obrigatoriedade para 2020. Quem teve rendimento tributável até R$ 28.560, quem teve, não é acumulativo, tá? Um desses casos. Rendimentos isentos e não tributados ou tributados somente na fonte de acima de R$ 40 mil. Agricultores, pecuaristas, quem teve atividade rural com faturamento acima de R$ 142.798, quem tem posse de bens acima de R$ 300 mil, quem de alguma maneira incidiu em algum desses parâmetros tem que declarar. Entendi. Uma pergunta aqui que eu lembrei agora. Isso também é uma outra lenda urbana aí. Vamos, por exemplo, esse ano aqui eu recebi R$100 mil de rendimento tributável. Rendimentos totais, né? Aí apresentei lá minhas despesas e tal, ou optei pelo desconto simplificado, enfim. Teve uma sobra de valor, né? E geralmente se fala assim, olha, essa minha sobra de valor forma um caixa para o ano seguinte. Só que isso daí não está declarado em conta banco, não está declarado em dinheiro. Como é que a Receita vê isso daí? Porque às vezes fala muito, olha, eu vou declarar lá que eu ganhei esse ano R$50 mil para fazer um caixa, aí ano que vem eu quero comprar alguma coisa mais caro, eu tenho isso daí sobrando da minha declaração do ano passado. É assim que funciona? Já ouviu falar disso? Não, já ouvi falar, né? Mas praticamente, vamos fazer assim uma comparação. A declaração do imposto de renda da pessoa física é praticamente o fechamento de balanço da pessoa física. Vamos fazendo assim paralelo com as empresas, né? Quando você fecha o balanço. Então, o que a Receita monitora é o acréscimo patrimonial a descoberto. Então, se você teve ou acréscimo patrimonial descoberto ou a despesa sem lastro. Se você teve um rendimento de R$100 mil, mas os teus bens, os bens que você está acumulando no decorrer dos anos, não encontra lastro,
Vamos dar um exemplo assim, bem forte. Vamos dizer, você ganhou 100 mil reais, você tinha um patrimônio de 50 mil e você declara um patrimônio de 500 mil no ano seguinte. Então, isso chama a atenção da Receita por ser um acréscimo patrimonial a descoberto. Agora, a questão da sobra de caixa, né? O que a gente entende? Você pode sim guardar dinheiro na sua casa. Acho que os contribuintes, muita gente faz isso, né? O que já foi objeto de uma fiscalização regional é que a Receita percebeu que muitos contribuintes declaravam valores exorbitantes como tendo em caixa, em cash, em dinheiro na sua casa, né? Então, isso nas pessoas jurídicas pode ser utilizado para sonegação e nas pessoas físicas pode ser utilizado para encobrir um acréscimo patrimonial. Uhum. Então, já houve programas de fiscalização no sentido de que, olha, o contribuinte foi intimado e falar assim, olha, o senhor declarou 5 milhões de reais em cash aqui no dia 31 de dezembro. Então, se o senhor gastou esse dinheiro, me comprove no que gastou, e se está guardado, a gente vai marcar de hora para contar esse dinheiro. Então, vamos dizer assim, seria um meio de sonegação isso aí. Mas então a Receita monitora esse tipo de casos, o acréscimo patrimonial e um ou outro estratégia para disfarçar um eventual acréscimo no futuro. Reginaldo, você comentou uma expressão que me chama muito a atenção, que é o acréscimo patrimonial de descoberto. No jargão popular, né? Seria esse o tradicional estouro de caixa que a gente sempre comenta das declarações de imposto de renda? Sim, ele é popularmente chamado do estouro de caixa, é aquele cara que enriqueceu e a gente não sabe de onde que veio o dinheiro. A Receita busca saber quais que foram as fontes daquele rendimento, porque não tem problema nenhum em enriquecer. A Receita quer que todo mundo fique rico e aí pague bastante o imposto. País se torne um país rico, pague bastante imposto, né? Só queremos que a pessoa não sonegue e que também, né, aí já subsidiariamente vem que esse dinheiro tenha uma origem lícita, né? Então, esse é o papel da Receita, cobrar o imposto e verificar se a origem desse dinheiro é lícita. É aí que entra a questão do acréscimo patrimonial a descoberto, que é um guarda-chuva assim, de muitas outras coisas, né? Que é a questão do laranja, da interposição fraudulenta, né? Então, infelizmente, uma boa parte do nosso trabalho ainda é combater esse tipo de sonegação. Muito bom. Uma coisa interessante ainda sobre deduções e declaração, que a gente não conversou ainda, é sobre pensão alimentícia. Então, em relação à pensão alimentícia, um outro ponto que chega muito ao contencioso administrativo é a questão da tradicional mera liberalidade, né? O pagamento por mera liberalidade. Sem decisão judicial. A Receita só aceita a dedução dos valores que foram homologados em juízo ou declarados na declaração que é feita em cartório da separação. Uhum. Então, vamos supor, o sujeito é um empregado, CLT e tal, o acordo dele em juízo é que ele pague 20% dos seus rendimentos brutos para o filho, né? E isso é comunicado à empresa, a empresa deduz da folha de pagamento, paga diretamente ao procurador do filho, provavelmente à mãe, né? E, além disso, esse contribuinte vai lá e também paga a escola, paga o curso de inglês, paga o plano de saúde. Veja bem, esse pagamento da escola, do plano de saúde, só vai ser dedutível para ele se o filho ainda for dependente dele. Se for dependente da mãe, é pagamento por mera liberalidade, né? Então, nós temos um contencioso grande de imposto de renda pessoa física por causa desse entendimento. Então, o entendimento da Receita é que a pensão dedutível é aquela que está no acordo judicial, né, na determinação judicial ou no acordo declarado em cartório. Reginaldo, a gente recebeu aqui dos ouvintes do podcast, a gente pediu que eles mandassem pra gente via Instagram algumas perguntas para que a gente pudesse inquirir você, né, de colocar contra a parede. E eles mandaram aqui, a gente selecionou algumas, vou fazer aqui para você, tá? A primeira, Ana Clara RBC. Ela pergunta assim, qual o impacto, né, com a reforma tributária? O que se tem previsto para o imposto de renda de pessoa física na reforma tributária? Tem ouvido falar alguma coisa? Como é que tá isso daí?
Bom, Felipe, é difícil falar alguma coisa sobre isso ainda, porque a gente nem sabe qual é a reforma tributária, né, qual a proposta de reforma tributária que vai ser ainda discutida pelo Congresso, né? Então aí é uma discussão mais política do que realmente tributária. Mas é interessante a gente falar sobre isso, né, para que os ouvintes, nós que somos operadores do direito tributário, possamos também ter nossas opiniões sobre isso, né? A gente precisa, eu acho que hoje o sistema tributário do Brasil, ele é mais focado na tributação sobre consumo. O que é? Aquele tributo indireto, aquele que você paga quando você está colocando gasolina no seu carro, quando você está pagando sua conta de luz, sua conta de telefone. Então, a maior parte da carga tributária está calcada em tributos indiretos. ICMS, PIS, COFINS, contribuições diversas, né? E pouco exatamente na renda e no patrimônio. Então, os países mais ricos, os países mais desenvolvidos têm o seu sistema tributário mais voltado para renda e patrimônio. Então, é uma discussão, né? Na realidade, aqui quem fala é o cidadão, não é o auditor da Receita, nem o delegado. É uma discussão que a sociedade tem que fazer sobre isso, né? Numa eventual reforma, precisamos pensar nos nossos novos tributos ou nas novas bases de cálculos voltadas menos para o consumo, porque, em geral, né, isso a jurisprudência e os trabalhos acadêmicos do mundo inteiro dizem que a tributação voltada para o consumo ela é mais injusta do ponto de vista da equidade fiscal, né? Então, acho que a discussão aí não tem muito a ver com a Receita Federal, mas como cada um de nós, como cidadão, né, pensar numa justiça fiscal que nós queremos no futuro para o nosso país. Não sei se respondi a pergunta com objetividade, mas infelizmente ainda a gente não tem uma proposta em votação ainda, né? Mas todas elas, aí eu ouvi aquele programa do Raul, já conhecia a proposta dele, né? Ele vai um pouco nessa linha, né, de se trazer um pouco mais de tributação para renda e patrimônio. E outro ponto muito importante que me ocorreu agora, que também está na reforma do Raul, é a simplificação. Acho que nós temos que cobrar aí dos nossos representantes políticos, né, que exista uma simplificação no sistema tributário. A Receita, ela é o termômetro, né? Então, muitas vezes as pessoas quebram o termômetro por causa da febre, né? Mas, na realidade, a febre vem de todo o arcabouço legal que existe no Brasil hoje, que torna a tributação tão complexa. Então, se uma empresa média precisa ter lá tantos funcionários só para prestar informações para a Receita, né? Isso é uma reclamação que eu ouço muito sobre isso e dou toda a razão à pessoa, né, aos empresários, mas a gente precisa cobrar isso não só da Receita. A Receita está tentando fazer a parte dela. Tem que cobrar dos nossos entes políticos para haver uma simplificação do nosso sistema tributário. A proposta do governo não veio ainda, mas se tem falado muito de voltar à tributação de dividendos, né? Será que isso vira uma realidade aí mais cedo ou mais tarde? Vem de encontro ao que a gente estava conversando da tributação da renda e do patrimônio, né? Hoje o empresário tem isenção sobre os rendimentos distribuídos, né, de lucros e dividendos. O que tem que acontecer, concomitante, eu acho que essa é uma discussão bem válida, né, é que tem que existir uma diminuição da tributação na pessoa jurídica, né? Hoje você tem alíquotas muito grandes de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS na pessoa jurídica, né? E, por sua vez, você não tributa a distribuição dos lucros para a pessoa física. Isso dá margem a muito planejamento fiscal, não sei se a palavra é abusivo, mas agressivo talvez seja a palavra, porque é nossa eterna discussão aí, né, o que é lícito, o que é no planejamento fiscal, mas abre uma margem, né, muito grande para essa interpretação da legislação, dessa economia tributária que certos contribuintes têm, se ela é lícita ou não, né? Mas, então eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que se houver uma diminuição na carga tributária da pessoa jurídica e a tributação dos lucros e dividendos, né, como cidadão, eu vejo que pode haver uma eficiência maior tributária, né, se houver esse tipo de alteração. Muito legal. O contador Rodrigo Silva, ele pergunta: quais são os rendimentos tributáveis e não tributáveis? Rendimentos tributáveis.
O principal, assim, que vem mais à mente, né, é exatamente o salário do empregado, do servidor público, os honorários do profissional liberal, né? Tudo isso que agrega, que aumenta o seu patrimônio, né, é um rendimento tributável. Acho que a gente pode pensar assim, olha, a regra é que o rendimento seja tributável, a exceção é que ele seja isento, né, ou tributável exclusivamente na fonte. Então, acho que a gente poderia falar mais sobre o que não é tributável, né, do que os outros do que é tributável. Então, vamos começar então falando de rendimentos isentos e não tributáveis, né? Vou começar aqui, ó. Indenizações. Então, se você pegar no conceito de indenização, tudo aquilo que você está recebendo de volta, né? Indenização é uma reposição do teu patrimônio, né? Ele não é tributável. Então, se você teve um gasto e o teu empregador tá cobrindo esse gasto, vamos citar aqui diárias de viagem, né, ele não é tributável. Existe toda aquela celeuma sobre as ajudas, os auxílios da aluguéis, auxílio moradia, né, que independente do valor, eles seriam por lei isentos, né? Então a pessoa mora no próprio apartamento, mas recebe auxílio moradia. Existe essa discussão, a princípio a Receita considerava tributável, por quê? Porque se ele não teve a despesa, né, efetivamente não houve aquele dispêndio, não dá para dizer que não houve um acréscimo patrimonial. Mas existe essa discussão jurídica se, por lei, aquele recebimento não é tributável porque lei diz que não é tributável, né? Hoje nós temos essa discussão no contencioso administrativo e judicial. Então, Reginaldo, essa parte de rendimento tributável e não tributável é basicamente o seguinte: os ganhos do contribuinte acabam sendo tributados, sendo eventuais ou não, né? Sendo habituais ou eventuais, né? E os não tributáveis seriam as indenizações e, eventualmente, o que está previsto na lei como isento ou não tributável. Vou partir para a próxima aqui. A pergunta business_CT, né, do amigo Marcelo Silva. Ocorre IR ganho de capital na doação de imóvel rural transferido pelo valor da declaração da pessoa física? Declaração de imposto de renda da pessoa física? O imóvel rural tem essa tributação, vamos dizer, mais benéfica, né? Então, o que acontece? A lei que instituiu o ITR, a Lei 9.393 de 96, artigo 19, né, ela dá essa possibilidade que o valor da terra nua se utilize para efeito de cálculo de ganho de capital, né, o valor da terra nua que o contribuinte declarou no documento de informação e apuração do ITR. Ele pode sim, ele pode se beneficiar, pode atribuir o valor da terra nua ao que está na DIAT. Não, legal. E se o valor da terra nua for superior ao valor da declaração de imposto de renda, enfim, vai ter que pagar sobre esse valor e pronto. Ele não pode optar, tributar por um ou pelo outro. Ele pode, não pelo valor do imposto de renda, mas pelo valor efetivo. Se for uma venda, né, pelo valor efetivo da venda, acredito que ele poderia optar. Agora, na doação, acho que ele pode escolher também, né? Se para o doador vai entrar pelo mesmo valor que estava na declaração de renda, eu acho que daí não há ganho de capital, né? Mesma coisa de uma doação de um imóvel normal. Estou aqui pensando também, né? Vamos supor que não fosse imóvel rural, né? Esse imóvel está declarado lá por R$100 mil há 10 anos atrás. Não importa se hoje ele vale R$1 milhão, mas eu estou fazendo a doação pelo valor de face dele de R$100 mil. Então, estou doando para o meu filho por R$100 mil, ele vai entrar por esse valor de R$100 mil na lista de bens e patrimônio do meu filho. Então, não houve o reajuste a mercado. Então, efetivamente, não houve ainda o ganho de capital. Vai haver esse ganho de capital lá na frente, se o meu filho vender esse imóvel por R$1 milhão, aí ele vai pagar todo o ganho de capital. Aqui, fazendo uma analogia, eu vejo que na doação é a mesma coisa. Se o que está declarado na declaração do dono do imóvel, mesmo que seja maior que o ITR, mas ele transmite por esse valor ao recebedor, não houve ganho de capital. Mas esse recebedor tem que dar entrada na declaração dele pelo valor que tinha na declaração do doador. E sobre ganho de capital em geral, Reginaldo, tem alguma consideração? Sobre essa questão do VTN, né, do imóvel rural, é bem interessante falar sobre isso, né, que é muito benéfico para os proprietários de imóvel rural, porque, em geral, na grande maioria das vezes, o valor que é declarado do VTN é menor que o valor de mercado do imóvel. Então, existe aí um benefício numa eventual venda de um imóvel rural considerável, né? É importante a gente falar para esses casos
é que isso também está sujeito a uma fiscalização. Então, se o valor declarado na declaração do ITR é muito inferior ao valor de mercado daquela terra, ele pode vir a ser arbitrado, né? Claro que daí o ônus da prova é do fisco, pode vir a ser arbitrado um valor de mercado, tanto para o ITR quanto para um eventual ganho de capital. É muito interessante lembrar os contribuintes que a apuração do ganho de capital pelo VTM, ela implica na guarda e efetivamente manutenção desses documentos que embasam o valor desse VTM, né? O DITR, o DIAC, são documentos que devem ser guardados e essa declaração de ganho de capital deve ser feita embasada nesses documentos, né? Bem lembrado. Volta ao que a gente estava falando sobre meios de prova no contencioso administrativo, né? O contribuinte tem que se preocupar com isso, né? Talvez ele só vai ter esse problema de meio de prova daqui 10, 15 anos, quando ele for vender um imóvel, né? Mas é importante que ele guarde esses documentos e porque lá na frente, né, como é um benefício fiscal grande para ele tem que provar que ele fez aquela declaração no momento certo, né? Ao entender da Receita, se ele não fez a declaração do ITR, não apresentou a DIAT, e lá na frente, né, quando ele foi vender o imóvel, ele apresentou uma DIAT retificadora, alguma coisa assim, não seria considerado esses valores. Então, é muito importante isso que você falou sobre os meios de prova que o contribuinte tem que guardar para uma eventual fiscalização. Reginaldo, em relação às tributações de remessas para o exterior, você tem alguma dica para passar para a gente? Existe algum tipo de tributação diferenciada, até mesmo privilegiada? Então, Vitor, a regra geral que toda remessa para o exterior, ela pode ter uma tributação de 15% ou de 25%, dependendo da natureza dessa remessa, né? E principalmente qual o país que está recebendo esses valores. Então, a tributação de 25% seria para aqueles países considerados pelo Brasil como paraísos fiscais. Mas existe alguma legislação específica que, em algumas situações, essa alíquota baixa para 6%, né? E, em alguns casos, até a isenção. Então, por exemplo, é uma alíquota de 6% quando as empresas mandam seus empregados para o exterior, né? Ou viagens, qualquer tipo de viagem ao exterior que o sujeito tem que mandar esse dinheiro para a sobrevivência dessa pessoa lá no exterior. Então, até 2019 ainda há uma legislação que prevê uma alíquota menor, uma alíquota de 6% para essas despesas de brasileiros no exterior. Essa alíquota, né, ela está limitada a R$20 mil por mês. Outra coisa também que é importante falar para os ouvintes é que as remessas de despesas para a educação, elas são isentas. Não existe imposto de renda na fonte quando você está mandando dinheiro para o exterior, né, para a pessoa física que está cumprindo o programa ou participação de evento educacional, científico ou cultural no exterior. O mesmo vale para livros, problemas de saúde, isso tem isenção. Isso serve tanto para residentes e não residentes, desde que a fonte é brasileira, né, se esses recursos estão saindo de fontes brasileiras, independente dessa pessoa ser residente ou não, as regras são as mesmas, tá? E, por último, doações não tem nenhuma alíquota privilegiada. Legal o episódio de hoje, Reginaldo. Tem mais alguma consideração que você queira fazer? Alguma coisa que você queira deixar aqui para os ouvintes? Então, primeiramente, agradecer a todos os organizadores do Tributário ao Pé do Ouvido. Acho que é uma iniciativa muito profícua para a sociedade e aí traz frutos tanto para os contribuintes quanto para a Receita. Eu acho que informação nunca é demais, né? A gente poder levar uma informação séria, confiável e ao mesmo tempo desburocratizada, né, para a sociedade é muito importante. Então, queria deixar aí meu agradecimento aos organizadores, né? Um último recado que eu teria para, nesses tempos dessa contingência do coronavírus, aproveitar esse espaço que está sendo aberto aqui para dizer para os contribuintes que existe uma preocupação efetiva do Ministério da Economia, da Receita Federal, com os efeitos que a gente tem ciência de que vão ser bastante graves para a economia, né? No âmbito da Receita Federal já foram tomadas algumas decisões importantes, né? Prorrogados os prazos de entregas de declaração do Simples Nacional, foi prorrogado o pagamento dos
dos tributos, né, relativo do tributo mensal relativo ao Simples Nacional para 6 meses, só para daqui 6 meses. O pagamento que seria agora em 20 de abril só vai ter o novo vencimento em 20 de outubro, né? A Receita e a Procuradoria da Fazenda prorrogou a validade das CNDs, né, das certidões negativas, e também das certidões positivas com efeito negativo. Então, certidões que estavam para vencer nessa contingência. O prazo foi prorrogado, então as empresas que participam de licitações, que precisam contratos bancários, que precisam ter a CND, não precisam ter a urgência em correr atrás da CND, porque os prazos das CNDs foram prorrogados, né? E importante também para a comunidade jurídica, os advogados que acompanham o site, que todos os atos processuais do contencioso administrativo da Receita está suspenso até dia 29 de maio. É hora da gente pensar na saúde, pensar nas recomendações para que a gente possa passar por essa crise preservando ao máximo possível as vidas, né? Então, o que está no alcance da Receita Federal, a gente está buscando soluções para isso, para que a gente possa, como nosso exemplo hoje, ficar em casa e sermos produtivos. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade de participação. Peço desculpas se muitas vezes eu não tenho a informação exata aqui, mas para vocês terem ideia, só o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda, né, que está no site da Receita, tem quase 300 páginas e são respostas bastante sucintas às perguntas mais comuns, né? Então, a gente teria material aqui para a gente falar mais, mas acredito que o essencial a gente falou, e estou à disposição dos colegas do site e dos ouvintes para, eventualmente, posteriormente, a gente repassa por outros canais aí as respostas que, eventualmente, a gente não conseguiu suprir nesse momento. Legal, Reginaldo. A gente que agradece sua disponibilidade. Foi uma conversa bastante instrutiva, né? Acho que bastante de informação para os contribuintes, tanto sobre o imposto de renda quanto sobre o atual posicionamento, né? O trabalho da Receita, para que a gente consiga passar aí por essa pandemia aí da forma menos gravosa possível. Vitor. Gente, muito obrigado, foi um prazer. Estamos aí à disposição, em home office, acompanhando o desdobramento de todos esses problemas e, eventualmente, até torcendo uma prorrogação de prazo do imposto de renda, da declaração de imposto de renda. Afinal, muita gente não vai conseguir deslocar, não vai conseguir ter o contato necessário com o contador, não vai conseguir se deslocar para a Receita Federal para sanar a dúvida, buscar documentos e, de qualquer forma, a conta foi muito boa, muito instrutiva. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Felipe, meu amigo. E ficamos aí para a próxima. Vitor, seja bem-vindo, né? Em breve a gente se encontra em outros episódios. E o Reginaldo, queria já deixar o convite aqui para que a gente faça um próximo episódio, tão breve quanto possível, sobre um contencioso administrativo fiscal. Aí talvez a gente possa até abranger mais coisas, além do imposto de renda, aí para PIS, COFINS, questão do grupo econômico, né? Por que não? Então já fica feito o convite desde já. Olha, tem coisa para falar sobre isso, hein? Não sei se você viu que o Congresso aprovou que a decisão do CARF agora não vai ser, o voto Minerva não vai ser mais da Fazenda, né? Então, olha aí bastante pano para manga uma aí. Informação aí para a comunidade jurídica tributária muito importante, né? Obrigado a todos pela audiência. Lembrando que esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 17 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Obrigado a todos, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.